Comentando com o pastor Emílio, seria tão mais fácil. Mensagem de Natal sem Jezabel. Mas ela está aqui. Não entre nós, mas conosco no texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versos 29 a 34. Acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara, por intermédio de Josué, filho de Num. Vamos falar com o nosso Deus? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, à medida em que consideramos esse texto. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Só um rascunho bem rapidão. Vocês talvez vão me ouvir falar em lugar de poste ídolo, vocês vão ouvir o nome Asherá. É o nome que está lá, que corresponde uma coisa a outra. O deus Baal geralmente era adorado por um montão de pedras, e Asherá era uma imagem que era esculpida numa árvore, alguma coisa assim. Então, isso é um detalhe. É interessante lembrar que a profecia da época de Josué foi cerca de 1400 a.C., e nós estamos falando de um rei que está reinando 870 a.C. Então já passou um tempinho. O Brasil, se você tivesse que voltar para trás, tinha que voltar sem descobridores, de tanto que a gente teria que voltar. Ou seja, como se alguém numa tribo qualquer tivesse dito alguma coisa e se cumprisse agora. Longe, né? Deixa eu ver, acho que é isso. Assim, o foco dessa mensagem, vocês veem que eles têm a mesma referência que o outro rei, para quem acompanhou. Se você está nos visitando, depois você pode ouvir na internet, alguma coisa assim. Então não se importe muito se você não está sem referência, tá bom? Mas da outra mensagem, você vê que tem uma referência ao reino de Judá, que são aquelas referências proféticas da palavra de Deus, etc. Mas aqui ele vai destacar um aspecto importante e vai pensar um aspecto importante do que fez Acabe, do que ele seria pior do que os outros. E é isso então que fez com que o sermão viesse a ser o que foi. E ganhou como título o pior e o melhor rei de todos. Tem uma história de casamento para contar. Tá bom? Então fecha o rascunho e a gente vai começar. Pessoas em qualquer país sempre temem a primeira-dama, a não ser que a presidência ou o trono já estejam ocupados por mulheres. Nesse caso, não tem muito o que fazer. E eu peço calma aos amigos do politicamente correto, porque eu não estou nem entrando ainda no terreno politicamente incorreto. O temor das pessoas é sempre que a esposa vai torcer a cabeça do marido, e isso vai acabar afetando a política, a saúde, a segurança, a religião e tudo mais. Bom, já não sou nem eu dizendo sozinho, e nem só na nossa cultura, esposa torcendo a cabeça do marido,
qualquer comediante vai falar isso e nós vamos rir nervosamente, como se fosse verdade. Ou sendo verdade, não sei. O fato é que os poetas, os engraçadinhos, todos dizem a mesma coisa. E eu não sei se é verdade. Eu estou discutindo com a Beth em casa para a gente ver como é que é isso. Se é, se não é, a gente está debatendo ainda. Tem uns 34 anos, né? Estamos debatendo. Mas a questão é que, se uma primeira-dama de um país qualquer elogiar o candomblé, tem gente que já fica apavorada pensando que vai ser obrigada a comprar um tambor. Ou se a primeira-dama de um outro país fosse terrivelmente evangélica, tem gente apavorada pensando que será obrigada a cantar um louvor. Nessa hora eu tenho vontade só de relembrar as palavras de Salomão. Nós já passamos por ele, primeiro livro dos Reis, que nós estamos no capítulo 11. Mas é bom ler o que ele escreveu, o que foi escrito sobre ele, porque sendo já velho, já estou citando, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Sabe, nessas horas eu penso assim, parabéns a essas mulheres, elas são muito capazes, fazem o marido comer de um fruto que não deveriam, convencem seus companheiros a relativizar o erro e até construírem um altar particular a um Deus qualquer, resultado dos seus caprichos. Pode adorar esse seu Deus, mas hoje eu não quero. E ele não vai. Pode adorar aquele outro Deus, mas às 10 horas eu tenho manicure. E será só até às 10 horas, ou então, melhor nem ir. Caprichos. Claro, a gente poderia dizer também, eu não parabenizo aqueles homens por serem frouxos, por se calarem quando deveriam instruir, pastorear. O medo de perder um amor é uma razão muito pobre para atender caprichos que afastam você e a sua casa de Deus. Deixar Deus e seu ensino de lado é deixar o único que pode fazer o amor funcionar. Senão, não é amor. Hoje nós veremos que o pior e o melhor rei de todos tem uma história de casamento para contar. E nós vamos ver isso em duas partes. Hoje são duas partes. A primeira parte é, o que era afinal pior em Acabe? Essa é a primeira parte. O que era afinal tão pior assim em Acabe? E a segunda parte será, que a ação de Acabe é destacada no nosso texto como pior? E a gente entra na primeira parte, que é, o que era pior em Acabe? Por que Acabe é dito no texto que ele foi pior do que Jeroboão? O que há de tão problemático com Baal em relação ao bezerro de ouro? Que com Jeroboão teve lá o bezerro de ouro, e com Acabe, Baal. O que foi tão pior com ele? Não eram todos idólatras? De fato, a escolha do bezerro de ouro por Jeroboão, ela não foi uma escolha ao acaso. O boi era um símbolo de virilidade e força, tanto no Egito quanto em Canaã, nos dois lugares. Para garantir, Jeroboão não fez um só, como Arão lá no passado fizera ao pé do Monte Sinai. Jeroboão fez 2 bezerros de ouro para os santuários em Betel e em Dan. O reino do norte, Betel, ficava bem ao sul, já pertinho do reino de Judá. Você sabe que tem pessoas que até hoje tentam desculpar Jeroboão? Falando assim, gente, mesmo Arão, gente, vocês pegam pesado com Arão, porque ele fez aquele bezerro de ouro. A ideia dele não era nem a de Jeroboão, de substituir Deus. Eles não são bobos, eles sabem que o boi não é Deus. A ideia não era substituir Deus, mas só torná-lo mais palpável para o povo. Não era substituir, dizer que era Deus, mas para as pessoas terem uma percepção do vigor que os tirou da escravidão.
que na verdade é a mesma explicação que a Igreja Apostólica Romana oferece. Critica os protestantes porque eles não adoram outros deuses de jeito nenhum, apenas veneram figuras importantes. E essa concretude da imagem ajuda a fé simples das pessoas. É claro que aquele boi não era nada, apenas os lembrava de serem fortes e viris para vencerem qualquer batalha, como a batalha da escravidão que venceram do Egito. Eu acho que eu inventaria alguns títulos de filme aqui, e que combinaria com esse jeito das pessoas falarem. Leria essa história do Antigo Testamento e diria assim: todos têm direito à liberdade. Ou, escravidão nunca mais. Fica bom esse, eu gostei desse. Tem aquele mais contemplativo de 40 anos no deserto. Ou, como me apaixonei por Canaã, já com romances e tal, né? Ou então eu inventaria um negócio bem diferente. Romeu e Sara. Uma judia e um italiano misturam o judaísmo e o catolicismo numa trama de tirar o fôlego. Um desafio à religião dos nossos pais. Seria a sinopse que eu colocaria. Jeroboão recebeu destaque nos capítulos 12 a 14 do nosso livro. Lembram disso? O começo da carreira de Jeroboão lembra de modo invertido o chamado de Moisés. Escolhido por Deus, ele vem do Egito libertar um povo que estava sob pesado jugo, lá com Roboão. Mas no final, ele lembra mais Arão, ao fazer bezerros de ouro e repetindo as mesmas palavras de Arão: eis os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Essa repetição da rebelião do Sinai marca todos os reis de Israel. Todos praticavam um certo sincretismo, que é essa mistura de culto ao Senhor Deus com o formato de culto de outros povos. Vocês sabem o que são essas misturas? Natal vira Papai Noel, Páscoa vira coelho, ovos e chocolate, Pentecostes vira nada e o resto vira feriado. Ou seja, mesmo para quem quer calendário litúrgico, vira um monte de nada. Mas se você colocar o que já fizeram no passado, e eu estou pensando no passado lá ao pé do Monte Sinai, se você colocar dança para louvar a Deus, bom, logo você vai ter que lidar com sensualidade, que vai ser um problema comunitário. Alguém da igreja pode começar a usar pedras, baralhos, números, mas sempre, claro, eu uso baralho, mas eu sempre oro a Deus, pedindo para que seja feita a vontade dEle. Aí eu puxo a carta e vejo o que vai dar. Isso dá uma orientada, sabe? É mais prático, é mais concreto. Não é bom? Não está aparecendo, né? Eu não estou gostando desse negócio. Assim como o medroso ouve vozes, já viram relatos de medrosos que ouvem coisas? Quanto mais medo, mais coisa você ouve. A pessoa ávida por ouvir Deus além da Bíblia, ela também começa a ouvir vozes. Ela começa a ouvir coisas. O desejo de ter uma conexão especial com Deus, fazer as coisas acontecerem, curar pessoas, resolver problemas, tem feito muitos crentes serem sincréticos. E isso não acaba bem. Esse foi o caminho de Jeroboão. E sincretismo é desse jeito. E Jeroboão não era burro. Esse foi o caminho que ele bolou. Porque você pega, sincretismo desse jeitão. Misture um pouco de história verdadeira com dança, bebida e música boa. Logo você vai ter pessoas dançando e gritando ao redor de um bezerro de ouro também. É onde termina tudo isso. Acabe, ele andou nesses caminhos de Jeroboão, porque ele fez o povo pecar e se desviar de Deus da mesma forma. E funciona bem esse tal do sincretismo. As maiores críticas à igreja local, elas vêm de uma percepção sincrética da vida.
As pessoas em geral, quando elas querem colocar alguma coisa que está faltando na igreja para ela bombar mesmo, sabe, para ela crescer, e elas são pessoas que sabem sempre qual que deveria ser a agenda do pastor, sabem sempre o que o conselho deveria fazer e não está fazendo, sabem sempre o que os irmãos todos não estão enxergando, de tudo que não entendem, difamam. A lógica que seguem é a do seu estômago e não a da lei de Deus. Acabe nem tentou ter uma âncora histórica da tradição. Ele nem tentou isso. A palavra de Deus revelada no Sinai, ao menos isso. Mas ele chega com uma proposta radical. Não é um bezerro de ouro, esquece isso aí. Isso aí está atrelado, sabe, ao que nossos pais acreditavam. Agora é Baal e Asherá. Baal era o cara do poder e Asherá da fertilidade. Baal geralmente era representado por um monte de pedras e Asherá por uma árvore esculpida em um monte qualquer. O salmista, ao escrever o Salmo 115, ele afirma que os que confiam em ídolos se tornarão como eles. Talvez muitos de nós não nos envolvamos conscientemente na adoração de ídolos, mas a realidade é que nós ainda nos envolvemos com idolatria. Pode ser que você não esteja esculpindo árvores ou amontoando pedras, mas pode ser que você esteja priorizando algo ou alguém mais do que a Deus. E o resultado vai ser visto por todos. Pode ser um coração endurecido com a leitura bíblica, com a oração, com a vida comunitária, com a adoração pública. Porque quando você ajunta um monte de pedras, o resultado é se tornar endurecido. É isso que o salmista ensina. É por isso que tanta gente fica endurecida com as coisas de Deus, com ler a sua palavra, com falar com Ele, com conviver no meio da comunidade, a despeito das grandes dificuldades que nós trazemos. Ou pode ser um coração movido pela sensualidade. E no caso da sensualidade é diferente, porque no endurecimento do coração, viver como gente de pedra, você se afasta das coisas. Mas quando é a sensualidade que está envolvida, a pessoa até lê a Bíblia, ela ora, ela ainda comparece no ajuntamento público, mas ela não tem convivência na vida comunitária. Porque se tiver, logo vai ficar exposta a sua inclinação à sensualidade. Porque essa pessoa esculpiu Asherá no coração. E o resultado é se tornar como o ídolo. Algo que só presta para ser visto, mas é uma distorção. Parece árvore, mas foi mexida na forma. Uma árvore esculpida tem uma mudança de forma. Não sem razão, as pessoas também vão mudando de forma. A gente vai se tornando muito parecido com aquilo que adora. Qualquer coisa que chame mais a sua atenção do que o seu amor a Deus é adoração a ídolos. E é importante observar que, gente, olha, não tem nenhum problema ter dinheiro, boa forma física, sucesso, boa saúde, filhos felizes, nada disso é um mal. Pelo contrário, Deus deseja essas coisas para nós. Mas se nós substituirmos quaisquer delas em lugar de Deus, nós nos contaminamos e ficamos em rebelião. É por isso que Acabe é pior. Pior que todos os outros. Porque ele traz esse tipo de endurecimento e sensualidade para o meio do povo. Na carta de Judas, a gente tem exatamente isso. Gente que está no nosso meio, se banqueteando conosco, mas é tão duro quanto uma pedra, ou tão revestido de sensualidade.
Mas o que nosso texto destaca como a pior ação de Acabe? E esse é o nosso segundo ponto. Que ação de Acabe é destacada como pior? Uma aliança de casamento. É isso. E só isso. Porque afinal, o que o casamento realmente junta? Jeroboão ainda se preocupava com o que dizia o profeta, o homem de Deus. Ele foi lá, mandou a mulher disfarçada, vai lá. O que o homem de Deus diz? Ele tentava manter alguma aparência. É claro, quando você mexesse na água, veria que é só lama no fundo. Mas com Acabe não tem nem água, é só lama. Ele não tira proveito da adoração a Deus, da palavra revelada no Sinai, dos profetas e sacerdotes de Deus. O que Acabe fez ao se casar com Jezabel foi se casar com a sua devoção. Porque é isso que a gente faz quando a gente se casa. Nós nos casamos religiosamente. Nós casamos com as devoções. Casais. Casais são cansativos. É porque a gente vive num mundo quebrado, né? Então é tudo muito cansativo. Agora, pode ser que um não tenha devoção. E tem gente que até acha que isso é uma vantagem. A pessoa é meio desligada, meio sem devoção. Sabe a pessoa tanto faz? Vamos adorar a Deus? Bora. Vamos enterrar a Deus? Bora. Vamos negar a Deus? Agora. Não é tanto faz. Sabe uma pessoa assim do tipo tanto faz? Não deveria ser escolhida para dividir a vida até que a morte o separe. E a razão é simples, porque ela não reconhece de fato e de verdade o Deus verdadeiro para lhe prestar culto. Uma pessoa do tipo tanto faz, ela pode ser bondosa, ela pode ser até legal, como se costuma dizer, mas ela não é boa. A sua não adoração e a sua não gratidão a Deus vai vazar do seu coração e vai contaminar outros. Com tanto faz. Um dos pecados sérios que, em geral, não é levado em conta com pessoas tanto faz, é o desinteresse, a indiferença com relação a Deus e a sua palavra. E se é possível viver desse jeito, é isso que nós transmitimos como verdade. É possível ser indiferente e está tudo bem. E não está. É possível ter desinteresse e as coisas darem certo. Não, não é. Alguém assim não é boa companhia. Pode ser uma companhia intrigante, pode ser uma companhia excitante, desafiadora, instigante até, maravilhosa, mas ela não é boa. O outro polo não é o cônjuge tanto faz, é o cônjuge engajado. No nosso texto, Jezabel era engajada com seu Deus, Baal. Acabe se encantou com Jezabel. Eu não sei se foram os olhos, a boca, o nariz. Algum aspecto da sua beleza certamente chamou a atenção de Acabe. Mas um dia, ela diria para ele: Acabe, você não me ama. Senão você construiria um templo a Baal bem aqui em Samaria. E aí Acabe, eu até imagino, né, doendo a alma. Minha flor, você vai ter o templo mais belo visto. E constrói um templo para Baal em Samaria. Casamento realizado. Baal significa dono, senhor, marido. Até hoje, se você for a Israel, quando você for lá de novo, pastor Emílio, conversa lá, pergunta como é que a pessoa se refere a marido. Quando a mulher vai apresentar Zebali, esse é meu marido. É assim que se apresenta até hoje, é o marido, é o dono, é o senhor. Só que este senhor Baal, ele foi se integrando à nação. E é interessante. Nós vimos tantos casamentos, na história de Salomão teve tantas alianças, não é? Em que as filhas de reis entravam no negócio, de modo que ele teve
700 mulheres, 300 concubinas. Casamentos com reis são batalhas vencidas sem guerra. Quer vencer uma batalha sem guerrear? Arruma um casamento. Dá-se um jeito. E sem ilusão. Casamento, por exemplo, entre Silvas e Carvalhos, e quaisquer outras misturas de sobrenomes que vocês imaginarem, serão sempre batalhas sem guerra com armas, em geral. Tem gente, né, que aponta uma arma na cabeça, você vai casar assim, mas isso é um caso ou outro. Sempre que essas alianças acontecem, o convívio vai estabelecer o caminho da adoração. Então, cuidado com os casamentos. É mais sobre isso esse nosso texto. Cuidado com os casamentos. Porque lentamente as pessoas vão se acostumando a um outro padrão de pensamento, de conduta, e passam a adotar isso. E isso transborda para fora da sua casa, para fora do leito, para fora do apartamento. Tem gente que acha meu casamento é meu casamento, mas do lado de fora eu sou um profissional, sabe? Só isso. Falei, sério? Sim, no meu trabalho eu não levo nada de casa. Sério? Quer dizer que o modo que você vive o seu casamento não afeta o modo como as coisas acontecem lá fora? Eu diria para pessoas que pensam assim, gente ignorante. A mesma concessão interpretativa que a pessoa se concede, a de prover para si um casamento fora dos padrões de Deus, ela terá dentro do seu coração essa mola propulsora para interpretar outras esferas da vida. Se você decidiu aplicar para firmar uma aliança com alguém, uma regra de interpretação que é a que Deus não ensinou, você vai aplicar outras regras que Deus não ensinou em outras esferas também. Se a aliança mais importante ela é feita em desprezo ao que Deus acha, por que a pessoa vai ser razoável em outras áreas? Além disso, tem o povo olhando. É isso que a gente tem aqui na Bíblia. Se o rei se casou com a adoradora de Baal, se o rei construiu um templo a Baal, se o rei esculpiu árvores para se lembrarem da sensualidade de Asherá, se o rei e a rainha vivem bem, então o resto da população pode viver assim também, pode fazer as mesmas coisas. Isso explica porque está escrito aqui que nos dias de Acabe, Hiel resolveu construir a fortaleza de Jericó. A gente não sabe ao certo, pode ser a mando de Acabe, pode ser iniciativa dele, vai que ele é um Paulo Octávio, vai montar um shopping na regiãozinha ali de Jericó, se der certo, ele abre outro shopping mais para o norte, e a vida vai seguindo. O fato é, eles estão olhando essas coisas falando assim, muita gente já morava num assentamento chamado Jericó, mas ninguém ousava reconstruir Jericó como uma fortaleza. Ninguém ousava, por quê? Tem a profecia. Mas se Deus pode ser desobedecido na aliança de casamento e na adoração a outros deuses, por que eu vou temer uma profecia de mais de 600 anos de idade? Isso não é nem coisa dos meus avós, está bem mais longe. Quem disse? Deus? A gente já se acostumou a fazer tanta coisa sem perguntar para Ele, sem olhar o que Ele ensina, e a gente está vivendo bem. Eu vou seguir isso aqui? Não. Baal encontrou guarida nos corações das pessoas e nunca foi realmente extinto. Mesmo reis que derrubaram, queimaram os altos, Baal sempre teve guarida no coração do povo. A interpretação que o povo preferia
não era acessada pela palavra de Deus e seus profetas, e nem em seu templo. Gente, essas coisas não eram importantes só na história de Judá e Israel. Pergunta para você: quem que é o Senhor no coração do seu cônjuge? Quem é o Senhor Deus para o coração do seu cônjuge? Quem é o Senhor Deus para o seu coração? Porque se não for o Senhor Deus, se Ele não for o Senhor do seu cônjuge, você de algum modo está lidando com algum resultado de idolatria. Aliás, aquele rapaz, como é que era o nome dele? Salomão, é isso, Salomão. Ele escreveu assim sobre mulheres cujo coração está voltado para outro Senhor que não o Deus Criador do céu e da terra. Ele escreve assim: achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Acabe era prisioneiro de Jezabel. Gente como Jezabel, que adentra o que deveria ser o templo do Senhor, está preocupada com o que é exterior, o jeito do cabelo, a roupa, a estética, os acessórios. Mas a palavra de Deus ensina que os trajes de grande valor diante de Deus são um espírito manso e tranquilo, temente a Ele. Eu não tenho ouvido falar de muitos congressos sobre isso, ou testemunhos de mulheres falando assim: eu era muito nervosa, sabe? Muito ansiosa, mas Deus tem tratado meu coração e eu sou tão calma hoje. Meu marido testifica. Congressos? Mais nessa área? Está difícil. Mulheres, vocês deveriam ser conhecidas, segundo a palavra de Deus, por um espírito manso e tranquilo, resultado da ação de Deus nos corações. Agora, eu não estou dizendo isso para trazer um peso sobre vocês. Moisés, ele era impetuoso e nervoso, mas ele veio a ser conhecido como o homem mais manso da face da terra. Se Deus fez isso com Moisés, Ele pode fazer com qualquer um de nós. Deus pode fazer isso. Sabe de uma coisa? O pior e o melhor rei de todos tem uma história de casamento para contar. O pior nós já estamos vendo aqui. Acabe como rei deveria exercer retidão e justiça perfeitamente, ou seja, viver e agir de forma alinhada com a palavra revelada de Deus. Viver uma vida moral e virtuosa, aderir aos princípios ensinados por Deus e fazer o que Ele mesmo considera certo e justo. E claro, como rei, ele deveria estar envolvido com corrigir injustiça, enfrentar opressão, desigualdade, qualquer forma de irregularidade. O autor que separou esse texto para a gente essa noite, ele escolheu nos contar a escolha de Acabe, que revelou exatamente a sua falta de retidão e justiça, ou seja, a escolha de uma esposa. No caso dele, alguém que não era temente a Deus, alguém que é ou tanto faz, ou uma pessoa engajada na idolatria. Mas eu fiquei pensando depois, pastor Emílio, hoje é Natal, está meio pesado esse negócio. Quem trouxe Jezabel foi o texto da palavra do Senhor. Em muitos lugares, nesses dias, se hoje não vai ser diferente, né? Amanhã, até que chegue o dia de Reis, desmontem tudo. Em muitos lugares as pessoas olharão apenas com ternura para aquele bebê da manjedoura. Fofinho, não é? Pode ser de Lego, bonequinhos, qualquer coisa. Mas sempre traz aquela imagem de sentimentos ternos.
Agora, se aquele bebê desperta em você apenas sentimentos ternos, eu suspeito que não seja Jesus. Não aquele bebê. Aquele bebê é apavorante. Não é o Chuck, né, que é o brinquedo, não é nada disso. Mas é apavorante. Se Jesus não causar pavor em você, só sentimentos ternos, eu acho que você está contemplando o bebê equivocado. Porque Jesus, Ele é o bebê que nasceu, que é o Senhor do tempo e do espaço, Senhor de tudo e de todos, que sempre existiu. Causaria espanto mesmo vê-lo de carne e osso. E deve ter sido muito estranho Simeão com Jesus no colo dizendo: os meus olhos viram a tua salvação. Esquisito, né? Se falar que o bebê vai te salvar, está na beira da morte e dizendo: esse bebê vai me salvar. Gente, antes de Simeão nascer, Jesus era. Antes de Adão ter sido criado, Jesus já existia. Ele é o Deus bebê que abriu mão da glória e assumiu esse estado de humilhação, se tornando gente nesse mundo quebrado, e que no devido tempo celebrou a aliança com a sua noiva, a igreja, por meio da sua morte, para que essa noiva, a igreja, pudesse ser limpa dos seus pecados e ser santificada por Ele e nele. Que rei fez isso? Qual rei das histórias que nós vimos até agora fez isso? Nenhum dos outros fará. Nenhum tem feito em lugar nenhum do mundo. Mas num sentido, as pessoas da igreja e Jezabel, elas têm muito em comum. Por natureza, eram inimigas de Deus, gente morta e indiferente para com Ele e o seu caminho de vida. Desobediente às demandas de Deus, seguindo apenas a inclinação da sua vontade. Por natureza, eram filhas que deveriam receber apenas a ira de Deus. Por natureza, Jezabel e as pessoas que viriam a compor a igreja eram adoradores de ídolos, tinham raiva do caminho de Deus, evitavam falar com Ele, insistiam em achar atalhos para não terem que ir até Jesus. Ofereciam seus corpos e a sua devoção a qualquer um que chamasse de seu no meio do caminho. A grande diferença nessa história é isso. A diferença está em quem é o rei, quem é o marido. E saiba de uma coisa? O rei Jesus não fica contando as bobagens que a sua noiva faz, dando risada junto com os profetas. Esse cara, não vou contar a última da igreja, você não acredita. Tem uns caras da Semear ali, eu não consigo entender isso. Ele não fica contando isso para ninguém. Ele trabalha incansavelmente para apresentá-la sem mancha e sem ruga. Intercede por ela, a pastoreia, guia a caminhos mais seguros, impede que adotem um estilo de vida perigoso, ora com ela, ora por ela constantemente. Jesus não se amoldou à sua igreja, à sua sujeira. Ele nos limpa e mostra como nós somos dignos nele. O melhor rei de todos tem uma história de casamento para contar. Ele escolheu alguém muito parecido com Jezabel, mas ele tem todo o poder de nos transformar. Acabe não tinha, nenhum dos outros reis teve. A celebração de hoje é sobre o Deus Filho que se encarnou. E então eu quero desejar a vocês feliz celebração de Deus, que se fez gente como nós somos. Lembrem-se que aquele bebê, ele veio para ser o seu marido. Se você olhar uma manjedoura qualquer hora dessas, se imagina no primeiro século, olhando o bebê falando assim: esse menino vai ser meu marido. Esquisito, né?
ele vai ser o meu marido. E não se preocupe com a idade do bebê, porque antes que qualquer pessoa tivesse nascido, ele já existia. Isso é apavorante. É difícil de entender. Mas ele veio para nos resgatar desse serviço escravo que a gente tem prestado a outros senhores. O rei Acabe e todos os outros não foram capazes de fazer isso. Mas o rei Jesus, ele venceu todo o mal. É verdade, as pessoas costumam temer a primeira-dama. E no caso, a primeira-dama agora é a igreja. E é para temer mesmo a igreja, ela é de temer, porque essa primeira-dama, ela anuncia a presença do rei e prega o seu evangelho. Isso é apavorante, tão apavorante como ver aquele bebê que não tem festa de aniversário. Por causa desse texto, eu quero que você preste bastante atenção. Da sua parte, aprenda que uma aliança de casamento tem o poder de desviar você do caminho. Lembra disso. E tudo pode ser muito sutil. Então, considere sempre seriamente que o seu cônjuge não seja uma pessoa tanto faz. Pior ainda se for engajada. Se você ainda não entrou em uma aliança, não aceite nem o tanto faz e nem o engajamento com outros deuses. Se você já desobedeceu a Deus nisso, ore por misericórdia para aqueles dias difíceis que virão, e eles virão. Mas Deus vai cuidar de você. A vida não vai ser fácil, mas Ele vai cuidar de você. Porque ainda que você possa viver com alguém que não ama a Deus, uma relação de respeito, de dedicação, a palavra de Deus não volta vazia, como o nosso texto deixou claro. Mesmo que leve séculos para cumprir. E a palavra de Deus insiste em repetir: se Jesus Cristo não for o seu rei, sobre você permanece a ira dele. Essa é a mensagem de esperança do Natal. Aí você fala assim: hã? Não, essa frase nem é minha, então não olhe para mim com essa cara. Porque essa é a frase do Ralph Davis, um comentarista. Ele falou assim: essa é a esperança do Natal. Porque essa passagem nos sustenta com esperança, porque é a palavra de Deus prevenindo as pessoas daquela época que tempos dolorosos viriam se eles escolhessem ou fizessem outra aliança. Então é hora de esperança, sim. Vocês estão vendo Jesus voltando agora? Ouviram trombeta? Não? Nada? Então parece que não é agora ainda. Isso significa que se você ainda não tem um relacionamento com Jesus Cristo, se Ele não é o seu marido, se Ele não é o rei sobre você, dá tempo. Essa é uma palavra de esperança. O Evangelho lhe é oferecido e fala assim: rapaz, homem, mulher, toma jeito, porque isso vai acontecer, tão certo como aquela voz profética, que levou mais de 600 anos, se concretizou. Também vai se concretizar, que aquele que está em Cristo tem a vida eterna. Quem não está em Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus. Não tem como dourar essas coisas. Mas quer saber? Agora é o tempo de oportunidade. Se você não ouviu nenhuma trombeta, o céu se abrindo e a coisa toda acabou, é porque dá tempo de você considerar essas coisas e falar assim: Senhor, eu preciso do Senhor. Não tem nada que eu faça que possa comprar a minha salvação. É o Senhor, meu Rei, que me limpa e me coloca apresentável. Ele faz isso. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado por essa história do pior rei que já existiu e que conduziu tantas pessoas para uma adoração idólatra, para se afastarem do Senhor, da tua palavra, da vida comunitária contigo, de ouvir a tua voz. E o melhor rei de todos,
que nos anuncia o que o Senhor disse. É sempre segundo a tua palavra, porque a tua palavra ensinou. É a palavra encarnada. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai, porque os outros reis não tinham poder para mudar, mas o Rei Jesus Cristo tem. E Ele pode transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. Obrigado porque o Senhor pode fazer isso. E nós rogamos por aqueles que ainda estão endurecidos, que o Senhor troque o coração de pedra deles e coloque um de carne. E que o Senhor nos ajude a contemplar, não apenas que aconteceu um dia a história de um bebê na história, mas que um dia um bebê nasceu e que seria o nosso marido, o marido da igreja. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.